Então, para a gente falar desse assunto, né, que as pessoas acham tão complexo, mas que é muito óbvio, a gente fala sobre a eternidade, né, e Deus como ser eterno. Desde a eternidade, Deus já tem um plano, né? Ele tem um plano desde o princípio. Ele faz com que todas as coisas ocorram nesse plano. Primeiro, sobre o lapsarianismo, a gente geralmente quando fala sobre isso, a primeira coisa que a gente as pessoas vão pensando é uma necessidade. Por exemplo, Deus ele decretou a queda do homem, então decretou. Não. É, Todas as coisas na mente de Deus são eternas, né? Deus conhece todas as coisas desde a eternidade. O estabelecimento da ordem dos decretos de Deus tem a ver com a ordem do planejamento e intenção, que seria o seu propósito ulterior, o que Deus desejou antes. Então, para você entender bem a ideia, Deus ele conhece todas as coisas de maneira atemporal, né? De maneira atemporal, ele não existe sequência de ideias na mente dele, é, porque ele não desenvolve, não aprende as coisas. Então, por exemplo, Deus não aprende, não pega um pedaço de metal, por exemplo, para decidir o que vai fazer com aquilo ali. Não, Deus já tem na eternidade o metal e todas as coisas que ele iria fazer com esse metal com um propósito, né, de fazer isso. Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente deve definir quando a gente fala de decretos da eternidade. Então, já que não existe sequência de ideias na mente de Deus, né, nós podemos introduzir agora as duas visões. O lapsarianismo, né, vem da questão dos decretos de Deus. Se a ordem dos decretos de Deus diz respeito a se a eleição vem antes ou depois de Deus ter decretado a queda. Então, uma escola vai dizer, que é o infralapsarianismo, vai dizer que Deus decretou primeiro a queda do homem para então depois decretar a eleição e enfim e segue, né, decretando todas as coisas. Depois o supralapsarianismo vai dizer não, Deus decretou antes da criação do homem, de decretar a criação e decretar a queda, ele decretou a eleição, ele decretou os eleitos, né? Seguindo a ordem reversa, é esse o supralapsarianismo. E o infralapsarianismo segue a ordem temporal, digamos assim, né? Embora a eleição é colocada depois da queda em ordem, né? Então, uma objeção do infralapsarianismo, a primeira delas, que é a que a gente acompanhou no começo do vídeo, é que para Deus ter decretado a eleição, primeiro ele deveria ter decretado a criação, porque senão não existe ninguém para quem ele eleger. Então, essa a primeira objeção então, do infralapsarianismo contra o supralapsarianismo, é que para que Deus eleja deve existir a criação primeiro. Não é necessário. Numa analogia muito simples, né? A gente já demonstrou que não existe sequência de ideias na mente de Deus, então a ideia do homem já existia na mente de Deus. E numa analogia muito simples, nós podemos formular isso. Deus decretou criar primeiro o pão ou o trigo? E se ele decretou criar o trigo, ele não decretou isso com um propósito, ou seja, não tinha visto um propósito ulterior do que fazer com esse trigo? Sim. Ou o homem descobriu o que fazer com o trigo, ou Deus aprendeu. Então é uma falha esse tipo de raciocínio. Quando Deus decretou, por exemplo, criar o aço, ele decretou já com um propósito ulterior de fazer todas as coisas que se fazem com aço, né? Então, por exemplo, uma espada, deixa eu ver,
um avião, um carro, tudo que tem aço já estava na mente de Deus com propósito ulterior quando ele fez o aço. Então, como na mente de Deus ele não cria as coisas sem um propósito, o homem ele foi criado em prol de Cristo, né? Cristo é a primeira coisa na mente de Deus, na verdade. Quando Deus foi criar o mundo, que ele iria encabeçar toda a criação. Então Deus pensou primeiro em Adão ou em Cristo? Se alguém disser que Deus pensou primeiro em Adão para depois pensar que Cristo iria encarnar, iria ser homem, é bem complicado, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e nele, né? Então, se Cristo é a primeira coisa na mente de Deus e Cristo dá forma a todas as coisas, né? E ele fez para que Cristo encabeçasse tudo, como que Adão viria primeiro que Cristo? Isso responde várias questões. Então, a primeira objeção é essa, de que se não houvesse criação, Deus não poderia eleger, falha, né? E esses pontos aí respondem ela facilmente. Outra objeção comum é que, como não sei